Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023 do fundo Habitat Recebíveis Pulverizados, é o HABT11, relatório que saiu aí nessa semana, né? Então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele lá em janeiro, fundo que está pagando aí proventos, né, novamente crescentes, acompanhando o IPCA. A gente vai entender um pouquinho o portfólio aqui. Se você gosta então desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, tá? É muito importante. E esse relatório gerencial vai estar na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. E também o link do nosso grupo do Telegram também está na descrição do vídeo. Vamos lá então. Vamos lá, vamos falar aqui do Habitat Recebíveis Pulverizados, fundo que eu tenho na carteira, fundo, gosto do fundo, tem aí em torno de 3 a 4% da minha carteira de renda de fundo de investimento imobiliário no Habitat, né? Se você tem, então compartilhe com a gente também nos comentários, né? Se você tem se você for cotista do HABT11. Bom, é um fundo de papel, né? Investe preponderantemente em CRIs, como a gente verifica aqui. Um fundo que também tem outros fundos imobiliários na carteira. E, historicamente, é um fundo muito bom aí de fazer ganho de capital, né? Na verdade, se a gente verificar o fundo, o histórico do fundo, né? Ele faz um ganho de capital muito interessante com os fundos imobiliários da carteira. Bom, hoje é um fundo com 810 milhões em patrimônio líquido, cota patrimonial 99,75 e atualmente está sendo negociada aí a 87, 88 reais. Então está em torno de 10% descontado no mercado, prazo indeterminado. Esse é o código de negociação na Bolsa de Valores, rendimentos mensais isentos de imposto de renda, né? O gestor é Habitat Capital Partners e o escriturador é a Vortex DTVM, que também é o administrador. Inclusive é do administrador, por exemplo, que você recebe lá os rendimentos, né, o comprovante de rendimentos para fazer o imposto de renda, tá? Não é o gestor, é o administrador que é responsável por essa parte. E o número de cotas hoje do fundo ultrapassa 8 milhões de cotas, tem mais de 68.600 cotistas, né? E é para investidores em geral, taxa de administração e gestão 1,26% ao ano, que já vem ali apropriado mensalmente dos resultados, né? E taxa de performance igualmente, quando é devida, 20% sobre o que exceder 100% do CDI. Bom, aqui a gente verifica então que não, né, não tem os cálculos aqui, na verdade os relatórios não vêm esse cálculo da taxa de performance normalmente, né? E tem os destaques aqui, né? Inicialmente, o destaque dividend yield do fundo está em mais de 16,7% dividend yield anualizado, né? Com base no fechamento da cota lá de janeiro 90 e 98. 828 milhões foi a captação, as captações, né, do fundo. Então o IPO aconteceu lá em 2019, né? E teve aqui o histórico das captações, teve inclusive a incorporação também do fundo, né, o HBTT11 lá em 2021. A gente já acompanhava o Habitat nessa época, né? E o resultado nos últimos 12 meses foi de R$ 13,95, né? Comparando com esse dividend yield aqui anualizado, 16,7% foi o que o fundo então distribuiu nos últimos 12 meses. E fala aqui do cenário macroeconômico, né? Então fala da política monetária do Banco Central, atualmente com a taxa básica de juros a 13,75, né? Inclusive tem aí presidente, inclusive, né, criticando bastante essa taxa de juros que impede aí o crescimento do país, né? Então, a taxa de juros teve um crescimento aí durante o ano de 2022 para segurar a inflação, que estava muito alta, né? Então, teve inclusive períodos de deflação, né, com a desoneração ali da gasolina, né, do combustível, mas a taxa de juros ainda está alta, com expectativa de se manter, né, em 2023 nesse patamar, a não ser que tenha realmente a pressão política funcione aí e faça com que essa taxa baixe. Então, essas são as expectativas do mercado. IPCA está com uma expectativa em 2023 a 5,79, né? E a Selic, se você acompanha o boletim Focus do Banco Central, a gente vê lá que a meta é 12,75. Então, a tendência é que ele caia 1% ainda até o final de 2023, né? Com os cortes aí que for ter na reunião do Comitê de Política Monetária.
Em relação ao fundo, o fundo distribuiu então, ó, em janeiro, R$ 1,18. Então, começou aí a ter uma crescente nos seus proventos, né? Inclusive, por isso está 16,72. O fundo tem distribuído muito bom os proventos do fundo. E o desempenho da carteira de recebíveis servem de garantia dos CRIs do portfólio. Ele segue saudável, né? Então, que servem de garantia. A inadimplência média da carteira em 11,6%. Tem aqui a questão, a razão da garantia dos pagamentos de fluxo mensal, está em 236% no mês, em linha com o desempenho indicado nos relatórios anteriores. Então segue aí dentro da expectativa, segundo aqui a gestão. O fundo alocou, em relação às alocações de recursos, o fundo está com 91,3% alocado em CRIs, 47 operações distintas, 4,7% em FIIs e 3,9% em caixa, que dá em torno de 31 milhões de reais. Durante o mês de janeiro, ele fala que foram alocados mais de 20 milhões de reais todos em CRI, e dentro dessa especificação aqui embaixo, né, 8 milhões no CRI L Braga, CRI de incorporação, né, incorporação vertical, lá de Uberlândia, 3,88 milhões no CRI Vanderlust, também ali multipropriedade em Campos de Jordão, e 8,5 milhões no CRI Parque dos Poderes, loteamento lá em Sorriso, no Mato Grosso. Então, pipeline do fundo atual é de 20 milhões de reais em uma operação, com uma taxa média de inflação mais 11% de prêmio de risco, e 161,9 milhões em tranches adicionais, que ao longo aí de 2 anos o fundo pretende investir nesses tipos de tranches aí em operações de CRIs. Mais para baixo tem os eventos subsequentes. No dia 20 de janeiro foram realizadas as integrações do CRI do portfólio, 7,4 milhões, e os recursos foram destinados à conclusão das obras dos respectivos empreendimentos. Mais para baixo aqui, em 20 de janeiro, ele fala que foi aprovada a consulta sobre a formalização da substituição da prestação de serviço da gestão do fundo, da Habitat para a XP Vista. Então, está aí numa expectativa de que o fundo seja gerido pela XP, né? E que pode ocasionar, inclusive, uma queda, né, no preço do mercado, que muita gente não gosta da gestão da XP, né? Então, vamos acompanhar esses eventos aí para os próximos meses. Comentários do gestor, ele fala aqui sobre o CRI Infinity. Então, é um CRI que está ainda em obra, né? A obra está em fase de estrutura, 20% do serviço executado. Isso aqui são os acompanhamentos que a gestão faz, né, em relação ao desenvolvimento das obras, né, onde o fundo faz então aí esses financiamentos, né, tem que acompanhar para saber se realmente o valor está sendo aplicado e se realmente o empreendimento vai garantir o recebimento aí da amortização da dívida e dos juros, né, desse crédito cedido pelo fundo, né. Tem o CRI também Vilarejo, em Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Então também obra aí evoluindo no ritmo acelerado, como ele fala aqui. Percentual de evolução acumulada é 68%. Então a previsão de entrega do empreendimento é em julho de 2023, como diz aqui nesse último parágrafo. Demonstração de resultados. Então em janeiro a gente vê aqui que as receitas com os CRIs foram praticamente em linha com já observado em dezembro, que também foi uma boa distribuição, como a gente vê aqui embaixo, né? Semelhante aqui ao que foi distribuído em janeiro. As despesas aumentaram um pouco, né, em relação aqui a fundos de... Na verdade, aqui são as receitas de outros ativos, né? Então, tem aqui as distribuições de rendimento dos FIIs, né, as operações no mercado secundário, ou seja, o ganho de capital ali. E as despesas do fundo teve uma redução, também que contribuiu, então, para que o resultado se mantesse em linha, visto que a receita foi um pouquinho menor do que dezembro, e ficou em linha, então, praticamente o valor distribuído e o resultado, com observado já em dezembro. O fundo distribuiu então R$ 1,18 por cota, um excelente rendimento, principalmente se você está pegando já com 10% de desconto em relação ao valor de mercado, né? E a gente verifica aqui que dentro da média o fundo já está com uma média de distribuição de R$ 1,16 desde o início do semestre passado. E aqui tem o histórico de dividendos, né? O fundo vem distribuindo
acima de R$ 1 já há algum tempo, né? E ele está desde julho abaixo dos R$ 100 ali, e teve uma queda bem mais relevante a partir de dezembro, né? A partir de dezembro, onde o fundo teve uma redução ali dentro dos seus proventos em relação à deflação observada, né, em agosto, setembro e outubro, mas o fundo já se recuperou então aí e já está distribuindo bons proventos. Aqui são os rendimentos mensais, também o histórico, né? Então você pode aí ver depois com mais calma esses percentuais. Dentro da análise do portfólio, a gente verifica aqui a relação ao segmento, então a maioria são loteamentos, né, que dá um certo grau de risco para o fundo em relação à pulverização dos CRIs, né, multipropriedade também, bem pulverizado, mas concentrado aqui 8%, incorporações 19% e outros 5%, e tem percentuais menores aqui em relação a energia solar, condomínio, estoques e condomínio de hotel. 91,5% está alocados em CRIs, a gente viu esses percentuais mais lá para cima, né? Aqui tem a questão da securitizadora, que não tem muito ali, né, em relação a risco, né? Não tem muito disso, acaba que o fundo procura fazer ali os serviços das securitizadoras mais que, né, às vezes era mais especialista em um segmento, né? Às vezes uma é mais barata do que a outra, então não tem a questão de risco em relação à securitizadora, que era apenas uma intermediária aí desses créditos, né, cedidos. Dentro dos indexadores, então a gente verifica que o fundo teve um impacto sim nas deflações, né, do IPCA no último semestre, mas 26% apenas do que está investido teve essa variação negativa do IPCA e 52,4% não teve essa variação negativa. Então teve um impacto um pouco menor em relação ao período de deflação. E aqui a gente verifica que o fundo está mais indexado aqui ao IPCA, mais um prêmio de risco de 10,61%, né, bem alto inclusive. E a gente tem que ter cuidado em relação a esses prêmios de risco muito alto, né? Porque tem um sério risco de inadimplência, né? Já que é um fundo com contratos mais pulverizados, né? Em relação aos pagadores finais e que abastecem, na verdade, o fluxo de pagamento desses créditos, né? E o fundo está com os outros indexadores com percentual médio de 5%. O fundo está mais distribuído geograficamente em São Paulo, com 29%, e no Mato Grosso, com 24%. Mais para baixo a gente verifica aqui a questão das estratégias do fundo. Então o fundo tem uma estratégia principal, né, que é CRIs de risco pulverizado, então loteamentos, condomínios fechados, multipropriedades, né, incorporação vertical, são os CRIs de risco pulverizado, é a principal estratégia do fundo, por isso mesmo o prêmio de risco do fundo é bem alto ali em relação aos fundos mais high grade, né, com esse risco mais mitigado. E a estratégia tática do fundo, CRIs de risco concentrado, né, os corporativos, que tem um risco um pouco menor em relação aos riscos, os multipropriedades, loteamentos, e tem um prêmio de risco bem menor, em torno de 4 a 5%, né, no máximo 5%. E também fiz, através de ofertas CVM 160, que eu não conheço essa instrução aqui, fundos sendo negociados no mercado com desconto patrimonial e potencial ganho de capital, essa é a estratégia tática do fundo. E na liquidez, fundos de renda fixa, né, Tesouro, LCIs, CRIs com rate superior a menos e FIIs com valor de mercado próximo ao valor patrimonial e alta liquidez no secundário. Então são os FIIs mais voltados mais para a liquidez aí, e o fundo tem esses fundos com uma liquidez no mercado secundário um pouco maior, justamente para poder ir mais próximos do valor patrimonial, né, para poder não ter risco aí de, quando precisar do recurso, não ter uma perda ou não estar com perda, né, no momento da venda. Bom, dentro da composição da carteira, então na estratégia Core, muitos CRIs que tem na carteira, 658 milhões, 81% em CRIs pulverizados, que é a estratégia Core, né? Dentro da estratégia tática tem ali apenas 4 FIIs, mas com uma concentração ali em 84 milhões, 10% do PL do fundo em apenas 4 CRIs, e alguns FIIs aqui da estratégia tática, né?
com 26 milhões, 3,29%. Dentro da estratégia de liquidez, o fundo o único que eu aqui vejo que realmente está muito abaixo do valor patrimonial é o VGHF11, né? Então, dentro da estratégia de liquidez, isso aqui provavelmente está com um risco um pouco maior aí com relação se o fundo for vender o fundo no mercado. A MXRF11 está muito próximo, KNIP também. RBRR também está um pouco descontado, mas o que está pior aqui, na minha opinião, né, é o VGHF11. Bom, mais para baixo a gente verifica aqui o detalhamento dos CRIs investidos. Então você pode ver aqui, né, tem todo um detalhamento do segmento, cota, taxa, o pagamento mensal, né, o fluxo mensal, razão da garantia, por exemplo, isso aqui que é 125%, as garantias oferecidas, né, normalmente é o próprio imóvel, né? Então você pode ver aqui cada um deles, ver se tem algum pé da sua casa, inclusive, vá lá, confira ao vivo, se você realmente quer estudar o fundo aí, conferir se realmente o negócio é feito. Então é uma oportunidade, né? Se tiver aqui, se você morar numa área principalmente turística, né? Tem muita parte aqui hoteleira, né? Loteamentos aí. Então o fundo aqui tem muita coisa em relação a esse detalhamento dos CRIs, tanto da estratégia tática quanto da estratégia core. E nas próximas liquidações, né, que verifica aqui dentro do loteamento em fevereiro tem 35,6%, que já aconteceu, e 16% ali em maio, a maioria é de incorporação. Aqui são as informações adicionais, segmentos, estratégia, né, qual é a tranche, isso aqui normalmente é aí o que o fundo tem de pipeline, né, para novas operações. Mais para baixo a gente verifica aqui no mercado secundário, né, como é que o fundo está com uma liquidez, qual foi o volume negociado, o fundo que negociou quase 30 milhões em janeiro, né, teve uma queda bem relevante em relação aos meses anteriores, né, a gente verifica aqui, teve menos cotas negociadas nesse período, uma variação de 12%, né, para baixo aí em relação ao mês anterior. Então o fundo segue com uma liquidez ali média de mercado, né, mas em queda, né. E o preço negociado até que teve um aumento aqui, né, no final de janeiro, mas a gente vê que o fundo está com uma tendência de queda aí já desde 2021. E dentro da DRE estratificada, que está um pouco mais detalhada, né, vou deixar para você depois fazer esse estudo, né, lembrando que o fundo tem como principal receita os CRIs, né, quase 10 milhões de reais nas receitas com CRIs, e a gente verifica aqui que os juros é o principal, né? Correção monetária aí começando a ficar normalmente num patamar um pouco mais alto em relação à inflação está positiva também, né? E o fundo não está desempenhando um bom papel ali dentro dos FIIs, né? Onde o fundo sempre teve ali uma boa atuação, uma boa receita, né? Principalmente no ganho de capital dos FIIs, que a maioria está em queda, né? Então é até mais difícil. O fundo tinha muito ganho de capital, principalmente nas emissões, né? Então as emissões estão mais suprimidas a princípio, e então os fundos que faziam essa estratégia de compra e venda nas subscrições acaba que não está fazendo um bom papel aí no ganho de capital por conta das subscrições. Bom, é isso então, né? Relatório gerencial do Habitat recebíveis pulverizados. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com a gente se você é cotista do HBT11. Eu sou cotista, como eu falei, em torno de 3 a 4% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário está no HBT11. Gosto do fundo, o fundo está distribuindo um bom provento aí, tem uma estratégia bem definida e segue essa estratégia aí à risca, né? Como a gente verifica aqui dentro do relatório. Fique com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.